Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Felipe Neto e a esquerda. Tivemos, na última segunda-feira, a entrevista de Felipe Neto no Roda Viva, um programa que é referência, principalmente no que concerne a grandes celebridades, não só da área política, mas de outras áreas, também artística, intelectuais e etc. Felipe Neto esteve lá e, claro, pelo lado da direita, muitas pessoas falando mal, dizendo que ele era um fedelho, que não tinha que estar lá, que um programa da altivez do Roda Viva não poderia ter uma figura como Felipe Neto sendo entrevistada, e papapá, pipipi, popopó e etc. Pois bem, por parte da direita, eu até entendo que exista, esse furdunço, essa coisa quase que inquieta contra a figura do Felipe Neto. Mas, infelizmente, eu vi muita gente boa da esquerda se incomodando com a presença de Felipe Neto no Roda Viva. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou mostrar para vocês quem é Felipe Neto, a importância dele para o campo progressista e os males do sectarismo por parte da esquerda em relação a ele, que ele pode ser útil para a nossa luta contra a direita reacionária. E por fim, eu vou também colocar como que a esquerda pode entender Felipe Neto. Tá certo, gente? Então, antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, conhece meu trabalho, para dar um like no vídeo, para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. Se você ainda não for inscrito, está chegando agora ou conhece há pouco tempo o nosso trabalho, assista o vídeo inteiro e no final, se achar que eu mereço um like, eu fico imensamente agradecido, ok? Bem, quem é Felipe Neto? Vou fazer um pequeno resumo. Felipe Neto é um youtuber famoso, tá entre os 3 maiores youtubers do Brasil e está entre os 50 maiores youtubers do mundo. Então é um cara que é referência dentro da plataforma do YouTube. Ele não se reduz ao YouTube, mas foi o YouTube que fez ele se transformar na personalidade que é hoje. Tá? E aí, o Felipe Neto ele começa tecendo algumas críticas sobre situações que envolvem a sociedade, depois ele descamba para uma linha de trabalho infanto-juvenil e ali ele se estabelece, ele se consolida como um youtuber para esse público, o público infanto-juvenil de 10 até 15, 16 anos. Ele tem um irmão, o Lucas Neto, que já faz um trabalho para um público um pouco mais novo. Mas o foco é o Felipe Neto. Então o Felipe Neto se consolidou no universo do YouTube, desenvolvendo um trabalho para o público infanto-juvenil. Mas de vez em quando ele se reserva a tecer considerações sobre a conjuntura política e a sociedade brasileira. Situações também que envolvem notícias pelo mundo. Não que isso seja o foco do canal. A função precípua do canal do Felipe Neto é desenvolver um trabalho direcionado ao público infanto-juvenil. Mas ele se reserva de vez em quando a tecer críticas e opiniões gerais sobre assuntos que envolvem a sociedade no Brasil e no mundo. Então ele se consolidou e quando ele se torna referência para o público infanto-juvenil, surge uma linha auxiliar que o coloca também como referência em todo o campo progressista, no que concerne ao debate político e o que envolve a sociedade. E é aí que ele começa a incomodar a direita, que até aí é perfeitamente compreensível, porque ele representa valores do progressismo. Agora, a esquerda se incomodar com Felipe Neto, elas queriam o quê? Que no Roda Viva só fossem intelectuais, grandes referências do mainstream acadêmico canhoto. Queria que fossem pessoas até do povo, que tem uma certa representatividade, como intelectuais orgânicos da massa. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser inteligentes. E aí, eu vou para o segundo ponto aqui do meu vídeo, tá certo? Que é a questão do Felipe Neto no Roda Viva e no que isso é importante. Vamos pensar no seguinte, tá? Primeira coisa, esse sectarismo que emana da esquerda é inútil,
e não serve em rigorosamente nada para a nossa luta contra os reacionários que estão no poder. Tá certo? E esse sectarismo idiota vai evitar que a esquerda retome o poder em 2022. A esquerda tem que se divorciar do sectarismo. Isso quer dizer que a esquerda tem que abrir mão do seu senso crítico? Não! A esquerda pode estabelecer um senso crítico, é da sua natureza, mas, até mesmo em relação ao Felipe Neto, não há nenhum problema que figuras da esquerda teçam críticas construtivas em relação à pessoa dele. Até aí tudo bem, eu acho que o próprio Felipe Neto ele não se importa com isso. O problema é quando o sectarismo se torna algo doentio, onde até certo limite nós podemos considerar um indivíduo como um agente político da esquerda. Né? Ou até certo limite nós permitimos que o indivíduo possa se autodenominar como alguém do campo ideológico da esquerda, e etc. Primeiro, qual autoridade nós, que fazemos parte do espectro ideológico da esquerda, temos para definir quem deve ser de esquerda ou não? Existem coisas que são óbvias. Por exemplo, o Nando Moura jamais pode ser definido como um indivíduo de esquerda. Seria flertar com uma visão tacanha e absurda do processo político. Dizer que um indivíduo como João Amoedo é de esquerda é flertar com a ignorância. Dizer até mesmo que um Alexandre Frota, que hoje faz oposição ao Bolsonaro, é de esquerda, é estar em consonância com a idiotice. Tudo bem, tem indivíduos que claramente são de direita. Se nós não podemos ainda definir o Felipe Neto como um ator legítimo da esquerda, e nem ele faz questão disso, ok? Nem ele, né, enquanto referência no universo das redes sociais, nem ele se auto-intitula como esquerda. Até porque, gente, essa dicotomia entre esquerda e direita, na minha opinião, ela se reserva ao debate econômico. Para mim, no debate moral, de costumes e valores, existe uma diferença entre conservadores e progressistas. Existem progressistas com pensamento econômico mais à esquerda e progressistas igualmente com pensamento econômico mais à direita. É só você ver. Tem ideias relacionadas aos direitos individuais e até aos direitos coletivos, situações muito específicas, que indivíduos filiados ao PSOL e o ANCAP pensam da mesma forma. Assim como no campo conservador, você tem classicamente indivíduos de direita, né, com um verniz mais tradicional, né, mais fechado do processo social, mas encontramos no campo conservador também indivíduos que pensam na área econômica como a esquerda, que defendem o protecionismo econômico, a soberania nacional, né, defende uma lei de remessa de lucros para o exterior, e mesmo assim esse indivíduo no campo moral se autoclassifica como conservador, mesmo que ele não seja um conservador clássico, um autêntico leitor de Tocqueville, de Burke, né? Não, ele pode não ser um grande intelectual do conservadorismo, mas ainda que nós possamos fazer essa análise quase que no senso comum, ainda assim um indivíduo que segue valores que estão muito mais em consonância com os valores conservadores do que progressistas, ainda que classicamente ele não seja, no sentido filosófico, um indivíduo conservador. Então vejam, até no campo conservador você tem indivíduos, né, que votaram e votam até hoje em políticos de esquerda, pelo menos para o legislativo, certo? E que, mesmo tendo um posicionamento moral conservador, eles ainda conseguem pensar na economia como alguém de esquerda. Então é muito complicado. No campo moral é conservador versus progressista. E nesse campo moral, eu não tenho dúvida que o Felipe Neto é progressista. Não tenho dúvida. Pelas ações dele, tá? E eu penso o seguinte, vocês podem discordar respeitosamente de mim. O Felipe Neto, na atual conjuntura, é demasiadamente importante. É extremamente útil para vencer a direita protofascista que está no poder. E mais do que isso, vamos ser um pouco honestos intelectualmente? Vamos ver a trajetória do Felipe Neto, principalmente nos últimos 2 anos. Tá? Primeiro, a ação que ele teve, extremamente inteligente, de confrontar o Crivella no episódio da censura contra
uma revista em quadrinhos, que teria um beijo gay e tal, em reação à visão tacanha do Crivella, praticando censura, né, em relação a essas revistas, o Felipe Neto ofereceu revistas, livros de temática progressista como uma forma de confrontar o Crivella. Isso não é uma atitude de alguém que está mais em consonância com a esquerda, ainda que não seja exatamente de esquerda? Alguém progressista que pensa na sociedade de maneira plural, que defende o relativismo cultural? Não está mais em consonância a atitude do Felipe Neto em relação a isso? Pergunto também, aí dura até mais tempo, os conflitos que ele teve com Nando Moura, conflitos que duraram aí 4, 5 anos, pelo menos 4 ou 5 anos ele está enfrentando o Nando Moura. E o Nando Moura é o maior intelectual orgânico do reacionarismo brasileiro. Não o reacionarismo tacanho, não invernizado do Bolsonaro. Porque ele, Nando Moura, ajudou a eleger o Bolsonaro com as suas ideias. Conseguiu persuadir jovens e, por consequência, as famílias desses jovens a acreditarem no Bolsonaro, a lhe emprestar credibilidade. Mas com o tempo ficou claro, até para o próprio Nando Moura, que o Bolsonaro não representava aquele reacionarismo mais invernizado, sofisticado, que costuma dialogar com uma leitura mais clássica do conservadorismo. Não. Ele observou que o Bolsonaro era um indivíduo tacanho, retrógrado, ignóbil, e percebeu que em volta dele surgiu um gado acrítico, alienado, binário e ignorante, o seguindo. E aí, como o Bolsonaro representa esse reacionarismo mais cru e autêntico, o Nando Moura, ele divorciou do Bolsonaro e, aliado a isso, usou como justificativa que o Bolsonaro não cumpriu com as suas promessas de campanha. Mas o Felipe Neto vem enfrentando o Nando Moura há 4 ou 5 anos, tentando desconstruir muitas ideias tacanhas e retrógradas de um falso conservadorismo, que na verdade é reacionário, pensamento reacionário. O Felipe Neto muitas vezes desconstruiu o Nando Moura. E se o Nando Moura hoje não tem 15, 20 milhões de seguidores, agradeça muito em parte ao Felipe Neto. O Nando Moura ainda é grande, sim. Um youtuber que tem 3 milhões de seguidores é enorme. Mas ele poderia ter 20 milhões. Existe capital político e ideológico para isso. E ele só não conseguiu ultrapassar uma barreira num primeiro momento porque indivíduos, não só como Felipe Neto, mas outros, tentaram desconstruí-lo dentro da resistência progressista. E aí o Nando Moura não conseguiu crescer. Veio com um falso conservadorismo, porque ele se diz conservador, mas na verdade é reacionário, e agora descambou para ir para o lado da centro-direita liberal para enfrentar o Bolsonaro, porque ele viu que de prático o Bolsonaro não vai fazer nada daquilo que ele desejava dentro da agenda reacionária para o Brasil. O Felipe Neto foi importante, foi o único que enfrentou de cara o Nando Moura, até pelo tamanho que ele já tinha, em consórcio com outros youtubers da resistência progressista menores, que também contribuíram com essa desconstrução do anão de Embu. Ok? Inclusive, eu vou já convidá-los para a série Relembrando Nando Moura, que vai estrear semana que vem, tá certo? Então, as postagens também no Twitter do Felipe Neto, com ideias de natureza progressista. Então vejam, gente, para a gente fechar esse vídeo, o que eu quero pedir a vocês? Eu vou pedir para vocês que considerem o Felipe Neto um autêntico esquerdista, alguém que representa de maneira incondicional os valores da esquerda. Eu quero que vocês vejam no Felipe Neto um intelectual orgânico das massas ou das ideias de esquerda? Não! Até porque o próprio Felipe Neto não se autoclassifica assim. Agora, eu peço sim que entendam 2 coisas importantes. Primeiro, que o Felipe Neto é importante nessa luta que não é micro, é macro. Porque o nosso maior inimigo, certo, hoje, é o Bolsonaro e o protofascismo que o cerca, com aquele gado acrítico, que é uma ameaça ao país, que usa uma narrativa teocrático-pentecostal, sacralizando a imagem do Bolsonaro e o colocando como indefectível.
Esse gado perigoso que cerca o Bolsonaro junto com a figura dele é o maior mal que nós temos no nosso país. É um câncer que precisa ser extirpado, precisa ser eliminado. E figuras como Felipe Neto são importantíssimas nesse processo. E segunda coisa importante, não considerem o Felipe Neto como esquerda, mas considerem ele pelo menos como alguém do campo progressista, que é um grande formador de opinião e que mereceu sim estar no Roda Viva. Não por um posicionamento ideológico, é porque ele é um cara notável, é um cara que forma opinião. Ele é um grande formador de opinião. Gostando ou não das ideias dele, concordando ou não integralmente com o que ele pensa e com o que ele opina. Eu não estou pedindo para você concordar integralmente com o Felipe Neto, nem eu concordo integralmente. Embora possa admitir que de uns 2 anos para cá eu concordo com mais de 70% daquilo que ele tem defendido no campo da política. Não está no mérito o trabalho dele como youtuber infanto-juvenil. Não. Isso deixa para um youtuber especializado falar. Mas eu, no campo da análise política, como historiador, operador do direito, professor que sou, me sinto à vontade para colocar à frente. Não se sintam obrigados a amar o Felipe Neto, a concordar com tudo que ele pensa, mas sejam inteligentes em perceber que nesse momento que nós vivemos uma causa deletéria de enfrentamento do protofascismo, o Felipe Neto, não só ele, mas pessoas que estão em volta dele, da própria resistência progressista, são demasiadamente importantes para a nossa luta. Gente, vamos ser claros. Felipe Neto é importante, mas ele é apenas uma parte significativa desse processo de desconstrução do protofascismo no Brasil. E nós só vamos conseguir chegar a um momento, não só que a esquerda esteja no poder, mas que pelo menos um democrata esteja lá respeitando as instituições da República e a democracia. Se nós chegarmos a esse patamar, ainda que a esquerda raiz chegue depois, nós já vamos ter acabado com o mal maior, que é Bolsonaro e toda a agenda reacionária que está em sua volta, e que precisa ser colocada à frente, e indivíduos como Felipe Neto, de maneira útil, pode, no caso, contribuir para frear esse processo de consolidação do reacionarismo no Brasil. Gente, vamos fechar com o seguinte: Felipe Neto precisa acreditar nele? Precisa concordar plenamente com ele? Não. Mas vejam, ele é importante. Ele é um grande formador de opinião. E precisa sim estar em todos os programas para defender o progressismo, não importa da maneira que é defendido, mas defender o progressismo, porque é mais uma arma que vai contribuir para o nosso exército de luta contra o protofascismo para restabelecer a democracia no nosso país. Comente aqui embaixo, por favor, sobre o que você achou, o que você concordou, o que você discordou. Um grande abraço a todos.